Fala, tripulante Selincast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito para você que gosta do mar e do vento. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é criar um legado, construir um legado da vela brasileira junto com você e os nossos convidados. E claro, atrair cada vez mais praticantes para a modalidade desse esporte, dessa recreação maravilhosa que é a gente velejar e estar dentro do mar ou da represa, seja lá onde for, mas no meio da natureza. É isso aí, pessoal. Hoje eu estou aqui no estúdio Vida Moderna, em São Paulo, que nos apoia aqui no projeto Salincast. Avenida Moema, número 300. Se você quiser, entre em contato e pode produzir o seu podcast aqui, na Vida Moderna. Muito bem. Com apoio ITEC, soluções de TI para a sua empresa. Muito Bons Ventos, a plataforma que te dá a condução do vento em tempo real. Então você que está no mar, você que pesca, você que vai velejar, você que tem sua lancha, precisa saber como está a condição do vento. Além da previsão, ele te dá a condição do vento em tempo real. Então, espalhado pela costa do Brasil, a gente tem aí, Muito Bons Ventos tem todas as estações de vento te dando a condição do vento em tempo real. Acessa lá e vá navegar com segurança. E claro, o protetor solar da família brasileira, Santec, o protetor solar do velejador. E para você que fica no mar, curtir o verão aí com a família em segurança. Muito bem, pessoal. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio ele que é jornalista, que já trabalhou em diversas mídias do segmento, ainda continua trabalhando e escreveu diversos livros, né? Para você que gosta de histórias, né? Para você que gosta de histórias do mar, história de pirata, tesouro, naufrágio, não falta a história para você ler. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Jorge de Souza. Muito obrigado por aceitar o convite, Jorge. É um prazer receber você aqui no Salincast. Obrigado. É um assunto que é gostoso de falar e eu gosto de falar também, né? Porque eu comecei isso como um hobby, né? E, então, adoro as histórias. A gente estava conversando aqui, a gente já estava falando de diversas histórias, né? O que não falta é história. Cara, você vai emendando uma história na outra e vai embora. E vamos contar um pouquinho de história, mas antes eu quero te presentear aqui com o protetor solar Santec. Você é muito bem-vindo. Para você que agora vai estar mais perto da água. Bacana, legal. Vai se proteger aí com o, muito obrigado. Com o Santec. Muito obrigado. Mas muito bem. Jorge, conta pra gente um pouquinho da sua história como jornalista e, de repente, como é que você se tornou um escritor, apesar de dizer que você não é escritor. Não, eu não sou escritor. Continuo sendo jornalista, fui jornalista a vida inteira. O fato de escrever os livros, né, não me torna um escritor. Eu não sou um romancista, não crio as histórias. Eu sou um jornalista. Eu narro as histórias com base no que eu sei, do que eu apurei pesquisando cada história. Eu gosto pra caramba de pesquisar. Eu gosto pra caramba de conversar com pessoas. Infelizmente, grande maioria das histórias que eu publico, todo mundo já morreu, então não dá para entrevistar ninguém. E aí eu entro numa pesquisa mais intensa para entender mais ou menos como aconteceu aquela história. Muitas histórias são meras suposições, porque eu não posso afirmar que foi daquela maneira, né? Porque não tem mais ninguém vivo para testemunhar, porque não ficou registrado. Uhum. Então, tem várias situações onde você só tem hipóteses do que pode ter acontecido. Eu adoro essa questão das hipóteses, mas eu não afirmo que aquilo aconteceu daquela maneira, porque eu não teria essa capacidade. Não tenho tanto conhecimento assim para afirmar. Mas eu comecei a entrar nessa questão por causa do trabalho. Eu era editor da revista Náutica, fui editor da Náutica em 2 ocasiões durante um bom tempo, e nessas andanças por causa de trabalho eu conversava com gente que tinha barco, com gente que vivia no mar, com pescador, adoro conversar com pescador. E eu ouvi algumas histórias assim que eu falava, caraca, nossa, impressionante. Como isso pode ter acontecido? Será que aconteceu mesmo?
E aí eu comecei a juntar essas histórias. Algumas eu publicava na revista, outras eu só guardava. Quando eu passei a ter tempo livre, deixei a edição da revista, fui trabalhar em casa e tudo mais. Hoje eu trabalho em casa e sou colunista da UOL, mas faço tudo isso de casa. Eu comecei a escrever essas histórias e transformei no primeiro livro, que foi legal. Aí eu tinha muito mais história, fiz o segundo. Aí eu tinha muito mais história, fiz o terceiro. E agora eu estou escrevendo o quarto. Eu acho até que não tem tanto leitor para tanta história, mas tem história para caramba, assim. Eu tenho, chutando fácil, mais de 200 histórias que eu ainda não escrevi. Porque as histórias continuam acontecendo. Esse é que é o lance. É isso mesmo. Todo dia, e não é força de expressão, todo dia eu fico sabendo de uma ou duas histórias diferentes. Total. Concordo com você. É claro que depois eu gasto um baita tempo pesquisando essas histórias mais a fundo, porque meu princípio é que eu só publico o que aconteceu, ou seja, só história verídica. Tudo que é ligado à lenda, não, isso não é comigo. Tá? Sou jornalista, não consigo criar, né? Romantizar. Então, todos os casos são verídicos e isso, na verdade, é o que mais impressiona todo mundo, porque algumas histórias são tão impressionantes, você fala, não, isso não pode ter acontecido. Né? Porque aí vem daí essa... É uma pergunta que eu tenho, assim, que eu fiquei pensando, acho que a primeira pergunta que me veio na cabeça era falar assim, Jorge, você que é um especialista em histórias do mar, por que a gente tem essa conotação que a gente fala que história de pescador é mentirosa? Porque algumas histórias são muito extraordinárias para parecer verdadeiras, entendeu? E aí a história do pescador é aquele cara, né, que aumenta o tamanho do peixe, né, que é um mentiroso, né, quanto mais, né, então ele pega um peixe desse tamanho e fala que o peixe era maior. Então vem daí a história, a questão das histórias do pescador. Mas quando você fala com os pescadores verdadeiros, aqueles que não são, que fazem isso como ganha-pão, que são pessoas extraordinárias, porque vivem no mar em condições assim, né, que é difíceis, esses caras são 100% autênticos. No passado, lá antigamente, na história, quando você não tinha conhecimento científico, né, quase nada do mar, aí sim você formava as lendas, as mitologias, um monstro, não sei o quê. Hoje em dia isso não existe mais. Mas quando os pescadores, aqueles caras que vão com a traineirinha para o alto mar, ficam 7 dias lá pescando, quando esses caras te contam uma história, pode acreditar que é verdade. Eles podem não ter muita informação, mas a história existe. E aí é quando eu gosto, né, de pegar uma história e tentar entender o que aconteceu nela. Qual que é uma de pescador que você gosta? Você tem ela... hein? Porque também depois de 500 Cara, histórias... então, eu tenho um problema, assim, eu tenho tanta história na cabeça que às vezes eu misturo uma história com a outra. Ah, é verdade. Entendeu? Fica bom também. Mas tem uma história envolvendo pescadores, que é uma história muito bacana. Até gravei um vídeo sobre ela, eu fiz um canal chamado Histórias do Mar também, que o pessoal me pedia para contar as histórias também no vídeo. Aí eu criei uma História do Mar no YouTube. E eu contei essa história lá, é uma história muito legal, eu vou resumir pra caramba, mas basicamente nos anos 1970, por aí, 80, 70, 80, acho que sim. Dois pescadores humildes lá de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, que na época era um vilarejo de pescador, não era o que é hoje. Eles saíram para pescar na Bahia, ali em frente, assim, só para pegar uns peixinhos, e o motor do barco pifou, e entrou um vendaval e eles foram sendo arrastados para o mar aberto, né? E não tinham como voltar. E a família esperou, porque às vezes eles dormiam no mar, não sei o quê, não apareceram. E aí o pessoal falou, bom, morreram, né? Fazer o quê? Só que esses dois caras foram sendo arrastados para o alto mar e foram resgatados por um navio de passageiro que estava saindo do Rio de Janeiro. E o comandante do navio viu aquele barquinho lá no meio do nada, falou, isso está meio estranho, mandou o navio parar e resgatou os dois que estavam à deriva no mar. Beleza, então estamos salvos. Foram, embarcaram no navio, o comandante embarcou até o barquinho deles, a canoa deles lá, que era um barco aberto. Só que o que eles não sabiam é que o navio estava indo para a Europa.
O navio estava saindo. Eles achavam que o navio ia para o Rio de Janeiro. Eles desciam no Rio de Janeiro e o navio estava indo para a Europa. E o comandante falou, não, eu não posso voltar. Agora vocês vão com a gente. Aí os caras, 15 dias depois, desembarcaram na Espanha. Puta, meu! Os 2 pescadores que não sabiam nada, eles não tinham documento, não tinham nada. Puta. Eles não sabiam nem onde é que era a Itália, que o navio era italiano. Eles desembarcaram na Espanha. Eles foram como passageiros do navio até a Espanha. E ficaram lá na Espanha, aí sob a tutela do consulado brasileiro, ficaram mais de um mês lá, esperando uma oportunidade de voltar para o Brasil. E surgiu uma oportunidade de voltar no Brasil no mesmo navio que levou eles, que era um navio que fazia uma rota regular. E eles voltaram para o Brasil de cruzeiro. Aí a família já sabia que eles estavam salvos. Virou um auê na região. Até a Marinha do Brasil foi receber os caras no porto do Rio de Janeiro. O governo federal de Brasília mandou um representante. Todo mundo capitalizou em cima da história dos 2 pescadores brasileiros, lá de Arraial, cariocas, que foram parar na Europa. Eles saíram para pescar um peixe na Bahia, ali em frente da vila, e foram parar na Europa num cruzeiro marítimo, com cabine, refeição, ganharam roupa. Uma história sensacional. É mesmo, assim, é quase improvável, né? Qual é a chance que um pescador tem de sair para pegar um peixinho para o jantar e acabar dentro de um transatlântico, né, indo para a Europa com todo o conforto possível, com cabine e tudo mais? Uma história sensacional. E o navio chamava-se Júlio César. E, inclusive, a vila, a região ali do Arraial de Cabo Frio ficou tão impressionada com isso que quando eles voltaram, dali em diante, durante muito tempo, quase todos os meninos que nasciam eram batizados como Júlio César, em homenagem ao navio. Olha isso. Uma história muito bacana. Como mexe, cria até uma cultura em cima de um acontecimento como esse. Uma história muito bacana, né? Que curioso. Ainda que esse teve um fim bom, né? Não, essa é uma história que teve um final maravilhoso, feliz. Os 2 viveram, morreram com 80 anos de idade, coisa. Contava essas histórias, o pessoal mais jovem... Como assim? Por isso que parece que é mentira. Pois é. Você fala, não, eu saí para pescar. História de pescador. Essa literalmente é uma história de pescador, né, Jorge? Era o Bengo. O Bengo é um dos pescadores que viveu essa história. Curioso. E como é que você descobre uma história dessa? Então, elas chegam de vários canais hoje em dia. Quando eu comecei, eu que ia atrás. Hoje em dia, eu recebo dicas assim, de uma porrada de gente que me manda mensagem. Conhece a história do fulano? Conhece tal história? Eu recebo muito material de fora do Brasil também. Sou jornalista, então eu recebo muita informação vindo de fora. E, cara, é muita história. E o pessoal me ajuda, assim. Inclusive, quem estiver vendo o vídeo souber de alguma história legal, só mandar contato@historiasdomar.com, não tem BR, manda dica para mim. Olha aí que legal. Eu tenho uma já para te dar. Então diga lá, vamos lá. A gente acabou de receber a chegada da regata Cape to Rio, que foi, né? Sim. E os vencedores, que foi um barco africano, na volta, eles naufragaram. Então, eu fiquei sabendo que o barco tinha chegado, mas eu não sabia que eles tinham naufragado, até porque eu fiquei meio fora de órbita os últimos dias aí. Eu também soube aqui... Naufragaram onde? No meio do Atlântico. Foram resgatados. Aí chega essa hora que ninguém tem os detalhes. E aí como é que a gente vai saber do detalhe da história? Porque parece que caiu o mastro. E aí eles ficaram à deriva. Não consigo. Aí, inclusive, na vinda né? eles fizeram um tempo espetacular. Eu li isso. Então, mas eu não sabia do naufrágio. Pois é. Mas foram resgatados. E foram resgatados. E aí, aí fica... Tiveram sorte, então eles devem ter emitido sinal. Aí que não se tem os detalhes, né? Porque foi esses dias. Talvez essa semana com certeza. Acabou de acontecer. Então não se tem os detalhes, se não me engano, eles não estão em terra ainda. Então, obviamente, a gente aqui... Se eles foram resgatados por navio, estão em trânsito. Estão em trânsito, bem provável. E aí eles, mas o que aconteceu? Caiu o mastro, mas o mastro arrebentou o casco?
Ninguém se sabe. No ninguém caso sabe. deles a gente vai saber porque em algum momento eles vão contar isso, né? O duro é quando não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Aí você não tem como... Você pode imaginar o que aconteceu. Teve um caso aqui... Você falou isso, eu vou lembrando. Teve um caso relativamente recente, uns 5, 6, 7 anos atrás, que aconteceu isso. Uns pescadores do Rio Grande do Norte acharam um veleiro à deriva lá, todo arrebentado, sem mastro, muita craca no casco, sinal de que o barco estava no mar há muito tempo, e dentro do barco tinha um cadáver, né? Que foi fácil identificar, porque tinha documentação do cara, era um italiano, tal e coisa. E esse barco foi resgatado, foi levado para Natal, está lá até hoje, inclusive. Tá ainda? Tá lá. E lá veio a polícia, né? Fez a perícia e coisa, IML, não sei o quê, identificaram quem era ele, entraram em contato com a família, etc. Tal. Bom, tudo bem. Então sabe-se quem era a pessoa que estava ali. Agora ninguém sabe o que aconteceu. O diagnóstico, a necrópsia, foi que ele morreu de inanição e desidratação, falta de água e comida, né? De fato, as evidências eram isso, não tinha mais nada mastigável no barco, né? Até o suprimento da balsa de sobrevivência já tinha consumido e tudo mais. E o barco estava sem mastro. Aí começam as teorias do que pode ter acontecido com ele. Estava sozinho. Primeira dúvida é: será que tinha mais alguém com ele? Né? Será que caiu? Não caiu? Será que ele sabia velejar? Inclusive entre sempre, nessas situações sempre entra a dúvida legal da história. Os investigadores sempre partem do princípio de que pode não ter sido bem assim. E se ele tivesse com alguém e ele matou esse alguém? Não dá pra gente saber. Não dá pra saber. E acho que nunca vai dar pra saber quase. Por exemplo, o mastro caiu, ok. Por que o mastro caiu? E por que ele não conseguiu navegar com uma vela de fortuna, por exemplo? É isso aí. Então, você tem um monte de hipóteses que nunca vão ser respondidas. Nunca. Não vai ter ninguém que vai conseguir respondê-las. Se só parte das hipóteses, da premissa. E, Jorge, mas assim, mesmo que às vezes alguém sobreviver, a gente fica refém, sei lá, vou usar do depoimento da pessoa. Da história da pessoa, sim, né? Esse é o caso de várias histórias que já aconteceram, algumas bem escabrosas, que é o testemunho do único sobrevivente. Então tem uma história muito recente, muito escabrosa, do cara que matou a mãe no barco. Você está brincando? Essa história aconteceu com um americano chamado Kerman. E o Kerman, ele saiu para pescar numa lancha, ele e a mãe. E não voltou. E aí, uma semana depois, ele foi resgatado por um navio na balsa salva-vida. Só ele. E aí ele contou que a mãe dele não tinha sobrevivido ao naufrágio da lancha. Mas por que ela não sobreviveu se ele sobreviveu, né? Aí começaram a investigar e descobriram que não era nada disso. A polícia, nesse caso, traçou bem o perfil. O cara tinha um perfil psicótico, o cara já tinha sido envolvido numa suspeita de assassinato do avô, e tudo tinha a ver com questão de herança. Puta merda! Então ele planejou que ele ia... Só que para fazer isso, o que ele fez? Antes de sair da marina com a lancha, ele fez uma série de alterações na lancha, que obviamente não podia, inclusive furar o casco. Né? Tá? Para facilitar o processo do naufrágio. Tá? E ele caiu uma série de contradições, porque ele dizia que tinha ido na direção tal e foi recolhido na outra direção. Ele estava muito bem para quem estava 7 dias numa balsa, como ele fazia, porque ele encheu a balsa de suprimento, porque ele já tinha planejado tudo. Mas, enfim, ele afundou o barco com ou a mãe ainda viva ou com o corpo da mãe dentro dele. A lancha afundou. Ele foi preso, né? E ele ia a julgamento. Estou resumindo a história pra caramba, a história é bem mais cabeluda. E ele ia a julgamento, e inevitavelmente ia ser condenado por homicídio, e aí ele se matou. Puta! Se matou na penitenciária, um pouco antes. Era doente mental mesmo.
Totalmente doente. E não é o único caso. Porque cara, o mar, quem já foi para o alto mar e olhou em volta sabe muito bem o que eu estou falando. Não tem câmera de segurança, não tem satélite, não tem nada, não tem ninguém te olhando ali, né? Você está numa terra de ninguém. No meio do nada. No meio do nada. Deserto. Se você quiser cometer um assassinato, é o melhor lugar. Hoje em dia é o melhor lugar, né? Então, se saem 2 pessoas, eu te empurro na água e volto e digo, olha, não sei, eu estava dormindo, quando eu acordei ele não estava mais no barco. E aí, quem tem o testemunho para falar que não é a menos história? Que, eventualmente, teu corpo apareça, faça uma necrópsia, chegue a alguma conclusão. Mas já teve muitos casos assim. Alguns deles no Brasil, inclusive. Né? E você tem vários tipos de história desse tipo. Quando eu tenho subsídio suficiente dessas histórias, eu publico, sim. Porque eu acho elas assim... elas ultrapassam a nossa capacidade de imaginar o que pode acontecer no mar. Geralmente a gente associa o mar com mau tempo, com um acidente. Não, mas tem coisas que são intencionais, né? Agora eu fico imaginando assim, eu não sei porquê, não sei se é uma paixão minha mesmo, porque eu gosto de navegar, eu gosto de estar no mar, eu gosto de embarcação, ou se isso é comum entre, né, as pessoas, ou talvez até porque a gente traga isso como código genético, porque a origem nossa tem muita história, né? Aí eu fico pensando naquela época do início da navegação. Imagina, hoje, com os recursos que a gente tem, mesmo assim, é difícil a gente conseguir descobrir o que aconteceu. Imagina naquela época. No passado, a embarcação partir e não voltar era regra. A exceção era quando era voltar. Essa era a exceção era a volta, né? Bem sucedida, porque as embarcações eram precárias, eles não tinham equipamento de navegação, não tinha previsão do tempo, que hoje em dia, né, é fantástica, e não tinham conhecimento, e essa de nada, eles tinham um lugar que nunca ninguém foi. Eram valentes, eram bravos, né? Mas morriam as pencas, né? Você pega a circunnavegação do Fernando de Magalhães, saíram 3 embarcações com centenas de homens e voltaram 3. Nem ele voltou. Então, nem ele voltou. Nem ele voltou. Isso era mais ou menos a regra, né, da época. Mas aquela época também foi muito farta em relatos, mas aí são relatos de histórias. É a área do historiador, que eu não sou um historiador, né? O historiador é uma pessoa capacitada para estudar a história. Não, eu parto num princípio bem mais simples. De ter uma informação e pesquisar a respeito. Eu acho fantástico daquela época, que me impressiona muito, da época das grandes navegações e tudo mais, ou posterior a isso, na época das grandes explorações das terras descobertas, o que eu acho muito bacana, muito assim, impressionante, como herança daquela época, são os tesouros que ainda existem. Então, não isso é lenda, gente, né? Não é lenda. Os tesouros existem. Existem mesmo. A palavra ficou desgastada, né? De tesouro no fundo do mar, mas é fato. Eles existem. E é muito fácil você entender por que existem tesouros. Porque no passado tudo era feito pelo mar. Não havia avião, por exemplo. Então, o transporte marítimo era o único meio existente. Entre continentes, etc. E tudo via pelo mar, e as embarcações eram precárias, e tudo isso que a gente falou, a navegação era crítica, e os barcos afundavam, e afundavam com o que estava dentro deles. E os espanhóis, os ingleses, os portugueses iam para outras terras para saquear. Ou seja, a carga que estava dentro do barco era... E tem muito ainda, mas muito, 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 sim. A última estimativa que eu vi é que não foi encontrado nem 5% do que pode haver ainda no fundo do mar de tesouro. Chamado tesouro é o metal valioso, a pedra valiosa, tá? Aquilo que a gente dá valor. Os historiadores dão um valor a qualquer coisa, porque é tudo histórico, né? Uma peça de cerâmica. Um caco de cerâmica tem um valor fantástico para o historiador, né? Mas mesmo o tesouro convencional, o ouro, a prata, a pedra, ainda existe muito. Supõe-se que até hoje o maior tesouro ainda não resgatado, mas já encontrado,
está acontecendo isso nesse momento, que é fantástico, em 2025, pleno século XXI, está na Colômbia aqui, que é um galeão espanhol chamado San José, que foi um desses barcos que afundou quando estava saindo da América Central para levar coisas para a Espanha, carregado de coisas, e ele afundou, foi atacado pelos ingleses, ele afundou. E ele foi encontrado há uns 3 décadas atrás por uma empresa contratada pelo governo colombiano, fizeram uma joint venture, uma parceria, a empresa localizou, o barco tá, o resto do galeão está carregado de coisa. Mais de 600 metros de profundidade, muito, bem abissal. Carregado de coisa. Toda a documentação da época mostra que o navio estava carregado de coisa, e fora o contrabando que existia muito na época. Né? Quando eles declaravam que estavam levando 1 tonelada, eles estavam levando 10, mais ou menos assim. E ele foi encontrado, e aí começou a ter a consequência direta de quem acha uma coisa muito valiosa, né? Que é tentar pegar para si. E aí isso gerou uma discussão política internacional, que é o que está acontecendo nesse momento, que envolve o governo dos Estados Unidos representando a empresa que era americana, o governo da Colômbia, que diz que o tesouro é deles porque está na água dele, o governo da Espanha, que fala que o tesouro é da Espanha porque o barco era espanhol. Tá? Os descendentes dos povos originários da América Central, das minas onde saía aquilo lá, entraram na justiça dizendo que eles têm direito, porque saiu da terra deles. Isso virou uma pendenga internacional tão absurda. A localização do naufrágio, as coordenadas dele, são consideradas segredos de Estado na Colômbia. Só o presidente da Colômbia tem acesso à coordenada exata. E gerou E a empresa americana que supostamente teria encontrado, porque há uma controvérsia se seria verdade ou não, ou se ela estaria se apropriando de uma outra pesquisa. É uma história super complicada. E para você ter uma ideia, esse caso, a gente está falando de alguma coisa que eles estimam em coisa de 500 bilhões de dólares que pode haver de coisas preciosas ali. Já publicaram as primeiras imagens submersas de eventuais moedinhas, coisa assim. E isso vai para a Corte Internacional de Haia, que vai julgar quem tem mais direitos sobre aquilo. E aí entra aquela história. O governo da Colômbia fala, não, o meu interesse é histórico, eu quero resgatar para criar um museu, etc. A empresa americana fala, não, eu tenho um contrato que me dá direito a uma parte daquilo. E a Espanha fala, não, tudo é nosso porque a embarcação era nossa. Isso está acontecendo hoje. E é uma história de tesouro real que é considerada, nesse momento, a mais valiosa já encontrada. Não é a mais valiosa de todos os tempos, porque pode ter coisa ainda mais valiosa. Olha só. Você mora em Ilhabela, você certamente já ouviu falar do tesouro de Ilhabela. Pois é. Então, que é uma história... Dizem que até hoje ninguém encontrou o tal do tesouro, mas que está lá. A história eu acredito que é verdadeira. A ilha eu tenho dúvida. Se é aquela ilha, embora... Tem um rapaz lá, um suíço lá, tenha passado 30 anos na ilha procurando isso, lá no Saco do Sombrio, né? E ele não encontrou exatamente o tesouro, mas ele encontrou umas inscrições lá meio esquisitas lá, né? E essa história do tesouro da ilha, eu acho que ela é verdadeira, tá? A história faz sentido, porque seriam saques de galeões que estavam vindo do Peru, levando coisa para a Espanha, que foram atacados por piratas, os corsários, coisa, e os caras escondiam isso. Quando eles faziam um saque, eles escondiam em algum canto para vir buscar depois, etc. O que eu acho que aconteceu, tá? Eu acho que o tesouro... O fato ocorreu. Eu acho que o tesouro não existe mais. Eu acho que ele existiu, mas eu acho que ele já foi retirado, e foi retirado lá pelos próprios caras no passado. Eu acho. Mas nesse momento, tal qual o lance lá da Colômbia, nesse momento está em curso aqui no Brasil um projeto sério
ligado inclusive à Universidade do Paraná, de montar uma expedição que vai para a ilha, mas não para a Ilha Bela, e sim para a Ilha de Trindade, que é mais afastada lá na costa brasileira, a ilha mais afastada da costa brasileira, porque, o que tudo indica, lá teria sido o verdadeiro local do esconderijo desse tesouro, que nunca foi sabidamente encontrado, mas tudo indica que já possa ter sido encontrado no passado, só que de lá para cá, estamos falando de séculos, as erosões teriam dificultado tudo isso, e aí está sendo montada uma expedição científica, não é uma expedição para encontrar coisa valiosa, e sim para comprovar de que a história pode ter acontecido lá. Isso está acontecendo nesse momento, aqui no Brasil. Olha só. E é bacana, legal. Porque é uma história que parece história de infanto-juvenil, né? Tesouro enterrado numa ilha, mas ela é totalmente factível. Histórias de pirata, né? A gente olha e fala que assim, é o caso. Mas parece uma historinha... Que é o caso. Essa história que eu estou contando aqui, ela envolve um pirata... chamado pirata, né? Que na época não se chamavam de pirata. Corsários. Que esse cara morou em Curitiba. A história começou assim. Ele foi segregado do barco dele, se exilou no que hoje é Curitiba, naquela época não era nada, era uma vila, e começou com ele. Olha só. E vem daí todo o relato que ele teria feito a um outro conterrâneo dele inglês, e que gerou toda essa história que o suíço lá, que passou 30 anos na Ilha Bela, se baseou mais ou menos na mesma história, mas sem esse viés da história, que agora está em vias de ser... Esse suíço, ele era um ser normal ou ele era um agente... Não, ele era um cara... Ele era um cara determinado, ele se baseava nos princípios um pouco até meio esotéricos, assim, né? Mas ele ficou 30 anos lá no Saco do Sombrio, lá, vivendo numa casinha lá, procurando na região. E, assim, até onde eu sei, já se publicou N coisas sobre isso, mas até onde eu sei, ele de fato não achou nada valioso. Mas ele achou uns marcos, umas referências lá um pouco estranhas, assim. Numa parte muito remota da ilha, que é remota até hoje. Imagina como é que era isso há 40, 50 anos atrás, quando ele foi para lá. Suponho que ele encontrasse esse... Ele Eu não acho poderia eu acho que se ele encontrasse, ele não ia encontrar para ninguém. Dele. Não, Primeira coisa. Né? Até porque a legislação joga contra quem acha alguma coisa. A legislação brasileira, por exemplo, fala que tudo que está no mar pertence à União. Então, se você encontra um naufrágio e lá dentro tem algo que possa valer alguma coisa, não é teu, é da União. Ou seja, é quase que um desestímulo, né? Porque quem acha, fica quieto. Né? E acha. Algumas coisas acham. Teve uma época que a areia lá começou a descer um pouco com a maré e apareceram alguns... A areia, sim. Cara, nós estamos falando de muitos anos, de séculos, entendeu? Então as coisas vão meio que se sobrepondo, né? A ilha lá, a Ilha Bela, onde você vive, ela é farta de histórias. Né? Tem mesmo. Dizem que as pedras ela tem um certo magnetismo que confundem as bússolas. Essa é uma das teorias que teriam explicado os naufrágios antigamente, né? Alguns meio sem sentido, assim. O Príncipe das Astúrias, que é o naufrágio mais, talvez mais impactante do Brasil, porque era um navio de passageiro e tudo mais, uma espécie de Titanic nossa, né? A pessoa fala. Bateu lá na ponta da Pirabura, lá num lugar conhecido, manjado, tudo bem que tinha nevoeiro e tudo mais, mas assim, não fazia muito sentido ele bater ali e afundar ali. Então, tem várias teorias. Aí vem as teorias da conspiração também. Porque aí a imaginação vai adiante, né? E você que conhece tantas histórias, já ouviu alguma outra nesse sentido, dizendo que as rochas do local atrapalham a navegação? Já, vários lugares
partem do mesmo princípio. Aqui o minério que existe aqui afeta. Acontece isso na costa portuguesa, por exemplo. Tem lá uma região que eles falam que acontece isso. Eu não posso afirmar. Tá. Até porque eu não sou nem navegador, não sou nem velejador, tá? Eu sou só um jornalista. Então, eu não posso afirmar. Eu acho que sim, eu acho que nos equipamentos antigos talvez fossem mais suscetíveis a variações magnéticas. Mas hoje em dia, com a precisão que a gente tem de equipamento porque de navegação, tem outros equipamentos além da bússola, né? Muito mais. Tem muito mais. GPS, tem as cartas mais. náuticas eletrônicas. Eu acho que hoje em dia... a única coisa, cara, assim, eu falo muito isso, assim, toda vez que bater papo sobre isso, eu falo muito isso. Cara, eu acredito 100% em tesouro, porque eles existem, é fato. O que eu não acredito é Triângulo das Bermudas. Isso é lenda, tá? Isso era isso aí é lenda. Que desaparece. Não, o barco passa lá e desaparece. Não, isso aí é lenda, tá? Porque uma das teorias do Triângulo das Bermudas seria isso, as variações magnéticas, né? Imagina, tudo mentira. Chega até a envolver coisa de UFO, tudo mentira. Isso foi uma criação de um cara no passado que criou uma lenda. Publicou um livro falando do enigma do Triângulo das Bermudas, e aí criou a lenda do Triângulo das Bermudas. As pessoas adoram o sobrenatural, o inexplicável. Eu não acredito em nada desses fatores sobrenaturais. Mas tem gente que já me contou histórias que fala, cara, eu sou sério, eu não sou maluco, e aconteceu comigo, aconteceu com alguém que eu conheci muito bem. Umas histórias assim que você fala, opa. Lá? Não. Histórias em geral. Em geral. Eu não publico essas histórias porque eu não tenho como me basear de que elas possam ter acontecido. Mas eu respeito quem me contou. Claro. De repente você cria uma variação, lendas... Tem gente que me fala, eu estava velejando sozinho lá de noite, aí escutei uma voz, não sei, entendeu? Você ouviu alguma coisa parecida que agora na costa lá, aqui em Santos, estavam ouvindo barulhos de corrente? Sim, um som que vem do fundo do mar. Então. Pois é. Pois é. No mínimo é curioso, né? Desperta na gente. Pode ser um fenômeno natural. Por exemplo, eu vou publicar, quando vocês assistirem, acho que eu já publiquei, mas enfim, uma história que aconteceu agora, dias atrás, que é um fenômeno natural que acabou resultando no naufrágio de um navio inteiro, um navio granileiro gigantesco. O navio estava carregado com minério de níquel. Minério de níquel é um minério que tem uma característica muito peculiar. Eu não sabia disso, eu fui descobrir quando eu vi a história. Ele com um determinado nível de umidade, onde ele esteja armazenado, e com movimentação, ou seja, balanço, chacoalhar, essas coisas, ele entra num processo de liquefação. Ele deixa de ser sólido e passa a ser pastoso, quase uma gelatina. Assim. Ele sai do sólido para o quase líquido. Olha só. E o que acontece? Os navios granileiros que transportam esse minério ficam sujeitos a esse fenômeno em determinadas situações. O nível de umidade passa de tal ponto, o mar está de tal maneira que o barco começa a ter muito movimento lateral e tudo mais, que gera esse processo da liquefação da pedra, do minério. Ele vira líquido. O que acontece com uma carga líquida? Ela se movimenta dentro de um reservatório. Claro. Olha, que curioso. E estamos falando de centenas e centenas de toneladas de carga se movimentando dentro de um navio. Combinado com uma situação de mar difícil, que era o que aconteceu naquele caso, o navio adernou, emborcou e afundou. Eram 22 tripulantes, 2 morreram, 4 desapareceram, os outros foram resgatados. E foi através do relato dos resgatados que se concluiu o que já se suspeitava, porque o minério de níquel é considerado hoje uma das cargas mais perigosas para o transporte marítimo. Outra também, que está mais ou menos nesse nível, é a questão dos carros elétricos. Né? O transporte de carros elétricos, já aconteceram alguns incêndios em navios gerados por isso. E no caso do minério de níquel, já aconteceram
se não me engano, de 2010 para cá, ou seja, em 15 anos aconteceram mais de 10 naufrágios de cargueiro que transportavam minério de níquel, e sempre pelo mesmo motivo. Porque o navio perde a estabilidade no mar. Porque tem uma carga móvel dentro dele, fazendo assim. Não volta a estabilizar de forma alguma. Não consegue. O comandante, eu li o relato dele, ele falou que eles abandonaram o navio quando a inclinação chegou a 25%, o que é um absurdo para um navio, imagina, 25%. Ali eles abandonaram o navio e em seguida ele embarcou e afundou. Ainda bem que deu tempo deles desembarcarem. Mas ele contou que quando o navio começou a dernar, por causa da movimentação do minério pastoso dentro dele, o navio não consegue mais voltar. Ele chega num ponto que ele não consegue mais voltar. É claro que isso acontece dentro de uma situação. Vamos proibir... Não é isso. Existem 2 fatores que desencadeiam o fenômeno, que é a umidade, né, e as condições de navegação, condições no mar. Então, juntando essas 2 variáveis, é possível que aconteça essa... E acontece. Nos últimos 15 anos, quase, se não me engano, foram 10 navios que afundaram pelo mesmo motivo. Teve 10 naufrágios por esse mesmo fator. Estamos falando de cargueiros assim grandes, não um barco pequeno. Porque é uma carga que se torna móvel e praticamente não tem como prever isso. Imagina, você está num navio carregado de minério, pedras, e de repente aquelas pedras ficam líquidas, entre aspas. Né? Pode, elas começam a fazer isso aqui. Mesmo que é como se ela tivesse esse movimento, mesmo que ainda sólidas, também atrapalharia o navio. Qualquer carga sólida compromete. Ainda mais no peso, né? Qualquer carga sólida promete. Mas a carga líquida é pior ainda. É pior, porque ela ganha uma inércia. Exatamente. Né? Então, assim... Que coisa. E é uma coisa que você fala, como é que pode um minério ficar líquido? Uma história que é curiosa, que está ainda em pauta... Foi aquele naufrágio daquele iate de luxo na costa da Itália. Da Itália. Como é que ele chamava mesmo? Bayesian. Sim. Ai, meu Deus. Bayesian, não é isso? É por aí, por aí. Foi resgatado, né? Eles fizeram a perícia. Conseguiram tirar do fundo, né? Mas até agora ninguém consegue o inquérito continua sendo apurado. Né? Para tentar determinar o que causou. Assim, não houve um fator, houve uma combinação de fatores. Isso é igual queda de avião. O avião não cai por um motivo, ele vai por uma combinação de motivos que acabam derrubando o avião. Ali é a mesma coisa. Eu acho que houve um fenômeno climático mais intenso do que previsto. Talvez tenha havido um pouco de imprudência da tripulação em manter o barco fundeado naquele local com aquela previsão do vento que ia entrar. Então, uma somatória de fatores, eu acho que levaram à tragédia. Né? Que era altamente improvável que um barco daquele tamanho, com aquele nível de segurança, viesse a afundar, parado, né? Perto da costa. Fundeado do lado da costa. Mas acontece. Aí vem as hipóteses, né? E aí ficam falando, porque ele não estava, ele estava com a quilha recolhida. Sim. Aí não dá para saber se então, isso. A conclusão do inquérito deve mostrar todos esses detalhes, porque já ouviu, né? Claro, todos os envolvidos e vai chegar. Nesse caso, a gente vai ter um quadro bem real, né? Quando o inquérito for divulgado. Né? Nesse caso, dá. Se não tivesse sobrevivido ninguém, aí a história ia ser mais cabeluda. Agora, o que deixa a gente mesmo curioso é assim, mas como é que o capitão sobreviveu e mesmo assim o barco afundou e aí vão ficando essas perguntas, né, que deixa a gente curioso. Em tese, assim, em tese as pessoas sempre acham que o comandante precisa morrer porque né, ele tem que ser o último a sair, né? Então, se ele sobreviver, tem alguma coisa errada. Mas às vezes acontece, não é? O comandante desse navio que eu acabei de contar esse caso, ele foi um dos que sobreviveu. Ele perdeu 6 tripulantes dele. Mas ele sobreviveu. Agora o que ele vai fazer? Ele vai se matar porque ele sobreviveu? Não. Né? Ele teria, sim, deve ter feito isso, cumprido o protocolo dele até o ponto que deu. Chegou uma hora que ele fala, ok,
Né? A hora de sair do navio. Agora está na hora. Não precisa ser como o Schettino do Costa Concórdia, né? que foi um dos primeiros a sair do navio. Né? Aí também... Né? Ele saiu primeiro, falou, deixa que eu vou. Ele foi um dos primeiros a sair do navio. Isso aí é fato. Crianças Ele tem os argumentos dele. Ele escreveu um livro dizendo que são os argumentos dele, que ele queria coordenar isso à distância, porque teria uma visão melhor da situação, mas, na verdade, o fato é que ele foi um dos primeiros caras quando viu que o navio estava perdido, o navio estava sendo inundado, foi um dos primeiros a cair fora do navio. Que, naquele caso, é inadmissível, claro que sim. É um navio de passageiros, né? Ele está transportando a coisa mais valiosa que existe, que é a vida humana. Né? E aí ele saiu e deixou a coisa acontecer. E aí o navio ficou ali... Morreram, se não me engano, 30 e poucos passageiros, né, entre passageiros e tripulantes. E ele foi um dos primeiros a ir embora do navio. E foi embora mesmo, não é que ele ficou por ali, ele foi para a ilha e... Né? Mas ele tem os argumentos dele, está preso, está condenado, né? Tá condenado à prisão. Se não me engano, mais de 30 anos que ele pegou de prisão. Ele responde alguma coisa do tipo irresponsabilidade. Sim, negligência. Sim. Homicídio doloso. Né? O Schettino. Pois é, o Schettino é o exemplo mais recente do mau capitão. Do mau capitão que agiu de uma maneira para quem está acompanhando a gente, essa foi uma história que aconteceu na costa do Mediterrâneo. Né? Costa italiana. Na ilha de Gigio. O navio bateu numa laje que todo mundo sabia que a laje existia. A laje está em todas as cartas náuticas. Né? E o navio bateu naquela laje porque ele aproximou demais o navio da ilha. E aí entram as teorias a favor e contra, né? Dizendo que ele queria, na verdade... se aproximou deliberadamente de propósito, que ele queria saudar um outro comandante que morava na ilha, ou que ele queria impressionar a namorada que estaria com o navio, etc. Ou que o timoneiro não tenha entendido bem a ordem que recebeu e guinou para o lado errado. Tem várias teorias sobre essa, mas o fato é que ele bateu um navio gigantesco, transatlântico, numa laje que todo mundo sabia que existia. Uma coisa inadmissível hoje em dia, com tanto recurso que você tem. Se não me engano, o barco ficou lá, adernado, parado. Ficou lá um bom tempo, né? Porque isso aí aconteceu em 2011, por aí, né? Bem recente. Foi felizmente, a última grande tragédia envolvendo navios de passageiro, transatlântico, né? Navios de cruzeiro. Foi o último grande caso. Porque é muito seguro, né? Esse tipo de embarcação. Extremamente seguro. Extremamente seguros. Os grandes transatlânticos hoje em dia são impressionantes. Eles não têm mais vibração. Pô. O navio está navegando a 20 nós, 22 nós, você põe a mão em qualquer coisa, não vibra nada. Você acha que o navio está parado. E 20 nós é bastante. Eu recentemente fiz uma viagem dessa, eu acordei de madrugada e falei, paramos? Tava andando. Aí abri assim e vi, o bicho estava andando. Não tem nem vibração. Tem um controle de segurança, de estabilidade. Impressionante. Né? Impressionante. Você tem alguma história relacionada ao nosso navio escola Cisne Branco? Ou conhece alguma? O atual? O atual. Ou talvez dos antigos, né? Porque o atual teve um incidente recente na América do Sul, né? Porque eu não me lembro muito bem os detalhes, ele teve um pequeno incidente lá. Mas você sabe que o Cisne Branco é um nome que perdura na Marinha Brasileira há muito tempo. Já houveram outros cisnes brancos anteriores. Tinha um, se não me engano, que ele tinha alguma coisa envolvida na época da guerra, se eu não estou fazendo confusão com outra história. Mas o Cisne Branco é um barco lindo. Tá? Nossa, um barco muito bonito, muito bonito. Teve um caso recente de um barco do mesmo estirpe do Cisne Branco, um barco mexicano lá em Nova York, que bateu na ponte. Esse foi triste, né? Impressionante, né? Eles estavam em formação. Morreram alguns cadetes que estavam no barco, que estavam em formação no mastro. O mastro bateu na ponte. É verdade. Esse caso também ainda está, o inquérito ainda está rolando, né? Para determinar o que causou, porque o navio navegou de ré. Ele saiu do porto e em vez de ir para frente, ele foi para trás. E aí pegou
na ponte e desabou o mastro, matou as pessoas. Imagina, lá. É um barco enorme. Um barco lindíssimo também, mesmo tipo do Cisne. Tem algumas... Essa é que eu estou falando do Cisne Branco do passado, eu posso estar confundindo, mas houve um outro caso de um barco de pescadores, também lá da região de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, que foi torpedeado na guerra por um submarino e era apenas um barco de pesca. Você está brincando. Era um barquinho de madeira de pesca, não me lembro quantos eram, 7 ou 8 ou 9 pescadores, e ele foi torpedeado por um submarino. Que azar. Esse barco chamava-se Shangri-La, que inclusive hoje em dia é nome de uma avenida, né, até em Arraial, e era uma coisa meio inexplicável. Por que um submarino alemão nazista, na época da guerra, torpedearia um barco de pesca? Sumiram todos, morreram todos, nunca apareceu ninguém. Caramba! E esses caras, depois de uma grande movimentação dos descendentes, eles conseguiram ser considerados vítimas de guerra. É mesmo? Tiveram o nome deles incluído no panteão dos heróis lá no Rio de Janeiro. Caramba! Uma batalha legal para reconhecer que eles tinham sido atacados por um submarino. Caramba, hein, Jorge? Cada uma, hein? Vamos falar um pouco dos seus livros aqui, ó, que eles estão aqui. Tá aqui. Esse daqui é um conhecidíssimo, né? Que eu tenho esse daí. E depois esse aqui é o 2. Fiz esse aqui. Aqui tem 200 histórias. Aqui eu contei mais 200 histórias que eu particularmente gosto mais das histórias desse do que desse, porque eu me alonguei um pouco mais nas histórias, com um pouquinho mais de detalhes. E aí eu falei, bom, eu tenho outras histórias que têm mais detalhes ainda, então eu vou fazer um terceiro livro. Eu fiz esse. Aqui são só 100 histórias, porque as histórias são mais densas também, com mais detalhes, mais informações. E agora eu estou fazendo mais um, seguindo mais ou menos essa linha. Deve ter umas 100 histórias. Tem uma quarta que eu tô fazendo. Quarto volume aí que você vai. Que legal. Isso aqui é muito legal, é muito rico, pessoal. Eu acho que vocês sabem que um dos nossos propósitos aqui com o canal é a gente criar esse legado, e eu falo sempre isso no início, né? A ideia é justamente a gente conhecer as histórias. Deixa eu ver aqui Esse aqui eu tenho alguns. No meu, eu tenho marcado aqui as que eu mais gosto, né? Aí, putz, eu deixei em casa. Se não me engano, não sei se foi num vídeo seu que eu assisti. Coloca a imagem aí, ó, para você que está nos assistindo, tá a imagem aí. Depois o Jorge vai passar para a gente. Como é que faz para quem quiser? Então, os livros estão em livraria, você encontra, na Amazon você encontra também, mas pode comprar pelo próprio site, que é historiadomar.com, sem BR, historiadomar.com. Lá o frete é grátis, inclusive. Tá? Legal. Então pode comprar no próprio site. Então entra no site e dá para fazer o pedido e pagamento. Histórias do Mar, você faz tudo lá. Tá. Faz tudo lá e recebe no endereço que você disser. Olha aí, os 3 volumes. Se alguém inclusive se interessar e falar, olha, comprei o seu livro, manda um e-mail lá, contato História do Mar. Aí, vem ainda autografado. Eu posso. Que legal, Jorge. Muito bacana. E tá para sair o 4º volume, então? Você tá o 4º volume eu comecei a fazer. Estou meio devagar, mas eu já estou contando. Já tem aí escrevendo algumas histórias que depois eu vou juntar, condensar e fazer o 4º volume. Aí, com base nas histórias, eu criei também o canal no YouTube, que é Histórias do Mar. Isso que eu ia te perguntar. Então tem o canal também, que é Histórias do Mar. No canal, assim, eu conto as histórias, coisa de 7, 10 minutos, assim. Ilustro as histórias que aqui nos livros basicamente é texto. Esse aqui até tem algumas imagens, mas esse aqui são mais textos. E aí no canal não. No canal eu ilustro as histórias com a imagem de que eu estou falando, do que tiver de documentação da época. Eu fiz um negócio bem bacana que eu gostei bastante. Eu fiz uma viagem, meio de passeio, mas com segundas intenções. E eu fui ao Japão, eu fui a Tóquio, e lá eu visitei um museu, que é um museu dedicado a um barco só, chamado Fukuryu Maru. E esse barco tem uma história muito interessante, assim, por isso que até que ele ganhou esse memorial. O barco está inteiro lá dentro. Esse barco eram de pescadores japoneses,
e eles estavam muito próximos do atol de Bikini quando aconteceu uma das explosões nucleares das bombas de hidrogênio que os testes que os Estados Unidos faziam no Pacífico. E eles não tinham sido avisados que haveria o teste nuclear, e da mesma forma como os americanos não sabiam estimar, não conseguiram estimar na época certa o alcance das consequências da explosão. A explosão foi 2 vezes mais potente do que eles imaginavam. Pra você ter uma ideia, foi uma explosão 1000 vezes mais potente do que Hiroshima e Nagasaki. Tô brincando. O resíduo da explosão atingiu uma área muito maior do que eles imaginavam, pegando os japoneses que estavam pescando lá e que não sabiam nada disso. E eles foram vítimas de uma chuva radioativa, né, de pó, que é um fragmento, que esse é o fragmento de coral e areia que subiu com a explosão, totalmente radioativo. E esses pescadores foram vítimas disso. Começaram a ter sintomas e voltaram para o Japão, e no começo ninguém admitia nada, e até que o governo americano falou, olha, aconteceu isso, pode ser que tenha gente contaminada. E aí eles foram, sim, levados para um hospital, ficaram mais de ano, um deles morreu, ficaram mais de ano sendo tratados no hospital, e depois, com o passar do tempo, a grande maioria morreu da mesma causa, que é câncer no fígado, uma sequela da radioatividade que eles ficaram expostos. E aí, quando essa história veio ao público, gerou um sentimento de indignação no povo japonês, porque já estavam traumatizados pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, que tinham acontecido menos de 10 anos antes. E aí eles ficaram traumatizados, o Japão não queria mais ouvir falar em bomba nuclear, e também gerou um problema social, porque além desse barco que estava pescando atum, foi feito um levantamento, e na área que foi atingida, esse é o barco que estava mais perto da explosão, ele estava a 160 quilômetros do local, do atol, mas outros barcos estavam na região mais distante, todos eles japoneses fazendo pesca de atum, e aí gerou uma situação seguinte: ninguém mais no Japão queria consumir peixe, porque o peixe estaria contaminado, porque um dos problemas da radiação, da chuva radioativa, chamavam de chuva da morte, é que ela grudava especialmente no que tivesse molhado, ela fixava no que tivesse molhado. Então, quando eles puxavam a rede com o peixe, pum, o peixe automaticamente ficava contaminado. E aí acabou o consumo do principal alimento do japonês, que é o peixe, naquela época. Mercado. Exatamente. Então criou um colapso econômico no Japão, porque o consumo de pescado parou. E tudo isso gerou, anos depois, um movimento para resgatar essa história, né? Que é uma coisa bem relevante. E aí eles sabiam que o barco havia sido transformado depois num barco de pesquisa da universidade, depois ele foi abandonado lá no porto, numa área do porto de Tóquio, e aí criou-se uma sociedade que resgatou o barco, tá, do local que ele estava jogado lá, construiu um memorial muito bonito, botou o barco dentro, um barco de mais ou menos uns 40 metros de comprimento, barco grande, colocou o barco lá dentro, e o barco virou um memorial, não só da história daqueles pescadores, como da questão da questão nuclear, claro, das bombas nucleares. Claro. Então, é muito interessante o museu. Aí, quando eu sabia disso, eu já tinha publicado a história do Fukuyama Maru. Já tem essa história, sim, então? Sim, essa está no terceiro livro. Terceiro livro. Aí, quando eu fui agora ao Japão, eu fui lá no memorial, claro, e aí eu até gravei um episódio do canal lá, no próprio local. É muito legal. Tem lá o barco está lá. E fica onde? Em Tóquio? Fica em Tóquio. Tóquio é uma cidade gigantesca. Ele fica dentro de um parque, um pouquinho afastado do centro de Tóquio, mas, assim, um parque muito bonito. E eles fizeram uma construção muito legal. Não é uma réplica, é o barco. Não, é o barco real. Esse é o lance legal. O barco está, você passa a mão no casco dele, todo craquelado, etc. Tal. O barco havia sido modificado, porque depois desse episódio, ele foi usado por uma universidade de pesca no Japão, como barco-escola,
e eles voltaram o barco com a pintura original, né? Mantiveram a forma original. Mantiveram a forma original, mantiveram parte da pintura, a última pintura dele, né? E você visita o barco lá, o barco está lá. É fascinante. E a história é fascinante. E tem essa história no teu canal? Tem. Essa eu gravei lá no próprio museu, né? Porque é legal, porque eu estou contando a história e eu estou mostrando o barco. Esse cara aqui, né? É o barco que está nessa história. O lance do canal foi mais ou menos isso. Eu falei, eu não vou estar falando a mesma coisa que eu contei no livro. Eu vou estar mostrando coisas que o livro não mostra, entendeu? Então, para seguir o seu canal, era Histórias do Mar também. No YouTube, História do Mar. Segue lá, pessoal. Você que já segue História o do Mar Selincast, Underline, você vai chegar no canal. Segue a Histórias do Mar, do Jorge de Souza, com essas histórias maravilhosas. Você que gosta, você que é do mar também. E eu publico normalmente na UOL, sou colunista da UOL, chama-se Histórias do Mar. Também. Meu canal, coluna na UOL, chama-se História do Mar também. Então é tudo mais ou menos amarrado. Você tem um Instagram também? Tem, Histórias do Mar Histórias também. do Mar também. Histórias então do Mar, é isso underline. aí, ó. Segue lá, Histórias do Mar no Instagram, canal no YouTube e no UOL. E o historiasdomar.com na internet. .com na internet, onde você adquire o seu livro lá. Livro, se quiser. Que legal, Jorge. Maravilhoso. Nossa, é muito gostoso ficar falando disso. Eu adoro. A gente ficaria aqui horas. Eu também adoro falar. Eu adoro. E tem a. Eu adoro falar e adoro ouvir quando alguém me conta uma história. Não teve um que o cara saiu com um Brasília 32, eu não me lembro. Santos. Em Santos, né? Foi aqui na Costa. E ninguém mais achou o cara. Sumiu. Fazem 3 anos. Já tem. 3 anos ele sumiu. Cara, como é que some a embarcação? Sumiu. Saiu para dar um rolezinho. Na Bahia. Tinha instalado um piloto automático. É isso. Aparentemente ele saiu foi para testar o piloto automático. Desapareceu. Ele, barco, nunca mais apareceu. Nada. Essa história eu conheço bem. Infelizmente eu conheço bem. Mas eu ainda acho que existe uma possibilidade de algum dia talvez o barco aparecer em algum canto da África, por exemplo. Né? Ele pode ter embarcado numa corrente. E aparecer igual apareceu esse do italiano aqui na costa da. Existe uma possibilidade. É verdade. Você já ouviu uma Barcos história? ficam anos à deriva no mar sem ninguém encontrar. Né? Porque é um grão de areia. Anos. Verdade. Então, não dá para saber. Não dá para afirmar, nunca vai aparecer. Não, o barco. O que dá para afirmar, sim, é que infelizmente ele morreu. Não sabemos, né? Agora, por que ele morreu? Também não vamos saber. Possivelmente nunca. Mesmo se o barco aparecer, não vamos saber. Vamos saber. Eu tenho a minha teoria, mas é só uma teoria. Nada a ver. Mas é uma história recente, 3 anos atrás. Aconteceu exatamente há 3 anos atrás. Vamos deixar essa para a próxima vez que você vier aqui no canal. Beleza. Jorge, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Bacana te conhecer pessoalmente. Eu já conheci através desse livro aqui. Parabéns. Obrigado. por essa obra que você está construindo. Né? Eu sempre falo que o mérito não é meu, o mérito é de quem viveu as histórias, porque se não fosse isso, eu não teria o que contar. Né? Você está documentando e gerando conteúdo que é muito interessante, e a gente ter a oportunidade de conhecer essas histórias, né? Porque você tem a capacidade de compartilhar isso com a gente, né? Mais ou menos o que você faz, de criar um legado, né? De repente, as histórias vão ficar contadas aí. É isso aí. Não que nunca ninguém as tenha contado, mas talvez não dessa forma de uma compilação de várias histórias. Está consolidado aqui, compilado, né? Essa palavra que você usou, a mais apropriada, e você ter todas essas histórias aqui. Eu vou querer esses outros 2 novos que eu vou ter aqui, eu vou comprar. E você também compra lá no historiasdomar.com, sem BR. Historiasdomar.com você compra e também tem na Amazon. Eu tenho certeza que você vai se divertir lendo essas histórias aqui, que hoje a gente contou um pouquinho, o Jorge compartilhou com a gente. E também segue o canal lá. Lembra de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal, se inscreve no Histórias do Mar, e a gente vai cada vez mais aumentando essa comunidade náutica brasileira e mundial. Você sabe que a gente tem gente que segue a gente em Portugal e Estados Unidos, e alguns outros dados. O fenômeno da internet não permite é legal isso? Pois é. Eu tenho certeza que o seu também já deve estar espalhado aí pelo mundo também, o seu canal. É isso, turma. Muito obrigado, Jorge.
mais uma vez, você quer deixar algum recado aí, falar alguma coisa a mais? Não, quem tiver uma história boa, manda um e-mail para mim e conta a história. Bem lembrado. Quem tiver uma história, manda aí pro... contato@historiasdomar.com e conta a história. Bacana. Legal, pessoal. Obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu vou fechar do jeito que eu sempre fecho. Tudo isso acontece porque o vento nos conecta. Valeu, galera. Até a próxima quarta-feira. Tchau.